Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Bom, espero que todos estejam bem. Meu nome é Wagner e esse é o canal Wagner Guitar. Eu esperei passar o hype porque a minha intenção não é surfar em nenhuma onda, né? Quem já me segue há muito tempo sabe que eu gosto de fazer vídeos quando acontece uma situação, eu gosto de esperar aquela situação ser desenrolada e a gente vem aqui e fala. O tema de hoje é sobre os acidentes mais recentes que aconteceram, sequenciais, inclusive da mesma empresa, em colisão de ônibus na traseira de caminhão. Beleza? Fica comigo. Bom, pessoal, esse tema é um pouco chato de falar porque se trata de vidas. Eu também sou motorista rodoviário, né? Como todos sabem, agora eu tenho meu ônibus e eu estou sujeito a qualquer situação que acontece com qualquer profissional. Eu, quando comecei a ver esses acidentes acontecerem com uma certa recorrência, confesso para vocês que eu fiquei preocupado. Eu parei para fazer uma análise que eu já tinha feito há muito tempo e eu acho que você já deve ter pensado sobre isso. Já repararam que quando um avião cai em determinado país, qualquer um, daqui a pouquinho você ouve na mesma semana uma outra matéria dizendo: avião caiu nos Estados Unidos. Aí na mesma semana você ouve: avião caiu lá na Europa, país tal. Aí um avião da marca tal caiu. Já reparou que quando acontece um acidente, parece que, não sei, surge uma sequência de acidentes parecidos? Só eu que reparei isso ou você reparou? Coloca aqui nos comentários. E não é diferente com essa situação recente. Nós vimos dois acidentes acontecendo com dois ônibus da mesma empresa. Eu não vou citar a empresa, a questão não é essa aqui. Mas você que está acompanhando os noticiários, muita gente chegou a pensar que se tratava do mesmo acidente. E não era. Acidentes diferentes, com motoristas diferentes, mas com veículos grandes, assim, veículos altos, double deck. Sinceramente, eu acredito que essa grande empresa, após esses dois acidentes na sequência, deve ter pensado: opa, está na hora de reciclar esses motoristas. Vamos ver o que está acontecendo. Pelo menos entender. Entendendo, a gente chama eles para fazer uma reciclagem, para saber o que está acontecendo e relembrar. Reciclagem é isso, reciclar conhecimentos que está no nosso cérebro, né? Então vamos reciclar. Vamos analisar a escala. Então isso aconteceu com dois ônibus da mesma empresa, mas também aconteceu com dois ônibus de turismo, empresas menores. Uma, se eu não me engano, lá para o lado de Brasília e uma para o lado do Paraná. 4 acidentes exatamente iguais. Olha, sempre que eu faço um vídeo, eu procuro ser o mais imparcial possível, até porque desses acidentes, pelo menos os que eu tive notícia, os motoristas não estão mais entre nós, partiram. E eu sempre digo, gente, acidente acontece conosco. A gente pensa que só acontece com os outros. Não, acontece com a gente. E eu tô aqui, ó. Tô aqui no meu ônibus, vocês podem ver aqui, ó. Tô parado aqui agora. Mas eu também estou sujeito às mesmas situações que todo mundo. Só que, muitas das vezes, quando a gente está no volante, a gente esquece de alguns preceitos básicos do que a gente já aprendeu no treinamento, enfim, da empresa. Porque muitas pessoas que estão no turismo, muitas das vezes a empresa que ele trabalha não fornece treinamento, mas a maioria deles já vieram de empresas grandes. Muitos já passaram por treinamentos. Por exemplo, eu passei por treinamento na Gontijo, eu passei por treinamento na Útil, eu passei por um breve treinamento na Cidade do Aço. Então toda empresa grande que você entra, você passa por um treinamento. Então a maioria dos motoristas de turismo já passaram por algum tipo de treinamento. Claro, temos algumas exceções de pessoas que eram caminhoneiro e conseguiram oportunidade no turismo e vieram direto. Beleza, nunca passaram por nenhum treinamento, aquele treinamento ali à vera mesmo, na prática, alguma coisa em sala de aula, muitos não passaram. Somente renovação de resolução, né, o MOP, transporte passageiro, somente isso. Então a gente tem que entender que acidente acontece com os outros. Então é muito difícil para mim falar sobre isso sem que, obviamente, eu espere que do lado ao contrário, aí do outro lado da tela, a pessoa fala assim: ah, Vaguinho, mas você está julgando, você está aí também no ônibus. Não, a questão não é julgamento. Falar a verdade não é julgamento. Como eu disse, infelizmente,
creio eu que pelo menos alguns eu tenho notícia, mas eu creio que a maioria não está mais entre nós. Então não adianta agora eu vir aqui e meter o ferro em cima deles. Não, a ideia aqui é passar um ensinamento. Vamos citar alguns fatores que podem gerar acidentes como esse. Um deles é o cansaço. A pior coisa que tem somos nós dirigirmos cansados. É normal em algum momento da viagem você ficar cansado a ponto de você dar aquela piscada mais longa? Não vou dizer que é normal, falei errado. É comum. A palavra correta é comum, não é normal. Às vezes você dorme o dia inteiro e você faz uma viagem à noite e fica batendo cabeça. E às vezes você nem dorme tanto assim durante o dia e na madrugada o metabolismo do teu corpo age diferente e você começa a bater cabeça. Então é comum acontecer. Temos que parar, gente. Tá com sono, você precisa vencer mais alguns quilômetros, para, desce, bate pneu, vai lá atrás, faz agachamento, levanta, pulinho de chinelo, para você aumentar o seu batimento cardíaco. Beleza, mas então um dos motivos desse tipo de acidente é o cansaço, é o sono. Ele pega todo mundo, desde a pessoa que trabalha varrendo a rua, que é uma função digna e necessária, quanto um piloto de avião que está lá no céu. Não tem jeito, o cansaço pega. Outro fator, negligência. Gente, negligência, agora você vai falar, você está falando do motorista do ônibus. Calma que eu não cheguei nele. Quantas das vezes a gente se depara com um caminhão pesado, em menor velocidade, todo apagado na traseira? Você já passou por uma situação como essa? Coloca aqui nos comentários. Cara, isso é muito comum. Não é normal, mas é comum. Então a gente se depara com caminhões todo apagados. A gente se depara com ônibus. Já deparei na estrada com vários ônibus, igualzinho esse meu, que não tinha uma lanterna funcionando. O farol estava aceso e a lanterna apagada. Agora você imagina um motorista profissional com ônibus G7, como vocês viram aí nessas reportagens sobre os acidentes, ônibus novos. Ele vem numa velocidade, ele tem visibilidade com o farol, mas de repente ele se depara com um caminhão, ou um ônibus, ou um carro de passeio totalmente apagado, até uma moto. Porra, isso aí é o ingrediente perfeito para o acidente, colisão traseira. E por que negligência? A partir do momento que o dono do caminhão, o dono do ônibus, da moto, do carro, não faz a manutenção preventiva, não verifica, não faz um checklist das lâmpadas do carro. Eu acabei aqui hoje de trocar algumas lâmpadas que estavam queimadas porque eu achei necessário e importante que o meu carro esteja acendendo tudo na traseira. Então, quando a gente deixa de fazer alguma coisa que são itens de segurança, nós estamos sendo negligentes. Outro fator, velocidade excessiva dentro da neblina. Quando você ingressa na neblina, num trecho com neblina, tem que reduzir a velocidade. E também não estou alegando que esses motoristas estavam em alta velocidade. Não, eu estou usando esses exemplos do acidente para vocês entenderem. O excesso de velocidade, na verdade, não é o excesso de velocidade, é a velocidade excessiva, né? Por quê? Ele pode estar trafegando a 90 por hora, a via permite 90 por hora, mas as condições climáticas, que são as condições adversas naquele lugar, não permitem que ele trafegue a 90, mesmo a placa permitindo. Então ele está numa velocidade excessiva para o local e para a situação. Então acontece muito isso. Quando você entra na neblina, você precisa reduzir a velocidade. Não tem jeito. Por quê? A tua visão, ela está muito curta, entende? Então o teu tempo de reação, caso você se depare com um caminhão, com a traseira do caminhão, com a traseira do ônibus, ou com um caminhão enguiçado no meio da via, você vai ter um tempo muito pequeno para reagir, porque a sua visão está curta. Não adianta. Eu estava 90, entrei na neblina. Às vezes baixar para 60 não é o suficiente. Às vezes você tem que baixar para 40, 45, 50. Você tem que abaixar a velocidade. E muitas das vezes isso não acontece. Já viajei com vários colegas na dupla, que não vem o caso aqui, que eles falam, eu ando na neblina, na chuva, na fumaça. Quando eu falo fumaça, eu digo fumaça das queimadas. Eu ando do mesmo jeito como se eu estivesse num dia ensolarado. Eu já ouvi esse tipo de expressão. É mais comum do que se imagina. Então, se você está em qualquer condição adversa
A própria noite já se torna uma condição adversa, porque a luminosidade ela é menor, a visibilidade também é menor. Claro, os faróis ajudam, mas quando cai a neblina e a noite, piorou muito, entende? Velocidade excessiva dentro da neblina. Olha, eu posso falar para vocês sem medo de errar. Se você estiver vindo numa rodovia e por um acaso você avistar de longe que tem uma queimada, tacar o fogo de um lado da rodovia no mato e do outro lado. Cara, é muito melhor você parar o ônibus. Estou falando aqui principalmente para ônibus, mas qualquer veículo. É mais seguro você parar o seu veículo antes de você entrar na neblina, antes de você entrar na fumaça, se realmente não há visibilidade alguma, do que você seguir velocidade e perceber que não está enxergando nada e parar lá dentro. Nem o pisca-alerta, quando você parar e ligar o pisca-alerta, nem ele vai resolver. Então esse tipo de acidente, infelizmente, continua ocorrendo porque nós profissionais às vezes deixamos de se atentar para as questões de segurança que a gente aprende nos treinamentos que a gente passa. Por isso é tão importante o treinamento. Condições adversas, elas estão aí para nos colocar no sufoco. A gente tem que saber identificar, cara, porque hoje a gente sai para fazer uma viagem, feliz da vida, vivo, cheio de planos, e por conta de uma situação como essa, às vezes a pressa, aí agora eu estou chamando a responsabilidade para quem está conduzindo o veículo que bateu, seja qualquer um, a vontade de chegar mais rápido, enfim, isso pode ser ali, ó, o limiar entre a vida e a morte, cara. É uma grande pena, é uma grande perda, são colegas que são guerreiros, que estão aí na madrugada, porque encarar a madrugada por 500, 600 quilômetros, às vezes sem dupla, só com rendição lá em 600 quilômetros, é pesado. Eu sei que é difícil, eu posso falar sem medo de errar. Agora, todo acidente é evitável, ou pelo menos 99,999% dos acidentes são evitáveis. E um acidente como esse é plenamente evitável. Um caminhão, ele não surge do nada. A gente fala como força de expressão, o cara surgiu do nada, mas um caminhão não surge do nada na nossa frente. É óbvio que se ele for negligente, o caminhão, o ônibus, quem for negligente com a iluminação do veículo, é óbvio que ele vai te colocar numa situação difícil. Mas a partir do momento que você notou que a tua visibilidade diminuiu, ou que o sono começou a querer te pegar, se o sono te pegar, automaticamente você vai ter um tempo de reação muito mais demorado. Então você tem que reduzir a velocidade, justamente para você reduzir os riscos de você bater na traseira e, pelo menos, caso o teu reflexo esteja tão ruim, se você vier a bater, que obviamente não é o que ninguém quer, você vai estar numa velocidade muito menor. Os danos vão ser menor, consequentemente, as chances daquele impacto te atingir, te imprensar são menores. Então, eu chamo a reflexão a todos, mais uma vez, já fiz vários vídeos sobre análise de acidente. Esse aqui eu não estou analisando um acidente específico, mas eu estou falando sobre esses últimos 4 acidentes sequenciais e exatamente iguais, com dinâmicas iguais. E isso assusta. Isso aí já deveria ser um objeto de estudo de determinada empresa, para falar, opa, é a hora da gente chamar os motoristas aqui e vamos relembrar certas coisas. E caso a escala esteja apertada demais, é a hora da empresa falar, peraí, a escala está apertada, vamos mexer nisso aí porque a gente não quer que ocorra acidente. Bom, eu quero saber a tua opinião sobre isso aí, deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir você. Já tem um bom tempo que eu não faço vídeos assim, aqui eu estou suando demais porque aqui está um calor danado, mas eu quero saber a tua opinião. Escreva aqui, uma situação como essa, desses últimos acidentes, na sua opinião, são situações evitáveis? Existe negligência por parte de quem não faz a manutenção do seu veículo a ponto de não ter uma luz acesa? E sobre os colegas que faleceram, qual a opinião sua sobre isso? Coloca aqui nos comentários, beleza? Eu espero vocês e tamo junto sempre. Aquele abraço.